Os caçadores encontram bosta de boi, um sinal de que não passariam fome naquele ano. Seguindo o cheiro, chegaram a um penhasco onde os bois estavam. Eles se esgueiraram até ficarem próximos, e com um comando do chefe, avançaram com lanças em mãos, gritando ferozmente. Os bois, em resposta, investiram contra eles. Mas os caçadores tinham um plano. Jogaram todas as lanças no chão, formando uma barreira. Assustado, o rebanho se virou e correu para o penhasco. Um por um, os bois caíram e morreram na queda. Caçada bem sucedida, sem esforço. Mas então, um boi velho ficou furioso e avançou direto para Koda, o mais frágil do grupo. Era sua primeira caçada. Ele nunca tinha visto algo assim. O impacto do boi foi brutal, jogando-o longe. Antes que pudesse se recuperar, o animal veio de novo, pegando-o com os chifres e levantando-o no ar. O pior, o boi estava correndo direto para o penhasco. O pai de Koda, vendo o perigo, lançou uma lança certeira no coração do animal, mas era tarde demais. Antes de morrer, o boi lançou Koda para longe. Os caçadores correram para ver o que aconteceu. Para a sorte de Koda, ele conseguiu se segurar na parede do penhasco, mas no instante seguinte... ele caiu de um nível para outro. O problema? Ele não respondia aos chamados do pai. Ninguém sabia se estava vivo ou morto. O pai passou um dia e uma noite esperando por um sinal, mas nada. Sem outra opção, realizou um funeral ali mesmo. Depois que todos foram embora, um abutre pousou no corpo de Koda para comer. Mas assim que deu a primeira bicada, Koda acordou com a dor. Ele abriu os olhos e percebeu a situação. Estava num lugar onde não podia gritar por ajuda nem sair sozinho. Se ficasse parado, morreria com certeza. Então começou a descer devagar pelas fendas da pedra. Mas o destino pregou uma peça. De repente, uma tempestade caiu, deixando a parede da rocha escorregadia. Agora, qualquer movimento errado significava queda livre, mas ficar parado também não era opção. Felizmente, a chuva criou um rio abaixo dele. Vendo uma chance, Koda se jogou na água. Foi assim que sua jornada de sobrevivência começou. Quando acordou novamente, o tempo já estava limpo. Ele sobreviveu, mas estava com o tornozelo quebrado. Sem opção, prendeu o pé entre pedras para estabilizá-lo e amarrou um galho como suporte. Agora conseguia andar, mesmo que com dificuldade. Voltando ao local onde caiu, encontrou pedras empilhadas por seu pai. Só então percebeu que todos achavam que ele estava morto. Foi nesse momento que um grupo de lobos apareceu, cercando-o. Koda correu com todas as forças, mas os lobos eram mais rápidos. Logo o alcançaram. Um deles cravou os dentes na sua perna. Felizmente, Koda carregava uma ponta de lança e conseguiu se defender antes que fosse despedaçado pelos lobos. Para escapar, subiu em uma árvore. Os lobos não podiam pegá-lo, mas também não foram embora. Eles ficaram ali, vigiando. Koda, com fome, comeu os petiscos que tinha na bolsa. Depois de um tempo, os lobos perceberam que não adiantava esperar e foram embora. Todos, menos um, que estava ferido e caído no chão, quase sem vida. Koda se aproximou para acabar com ele, mas hesitou. Olhando para o lobo, ele viu seu próprio reflexo, um ser abandonado, deixado para morrer. Mas diferente dele, Koda podia mudar o destino daquele lobo. Foi assim que ele se tornou o primeiro humano a salvar um lobo. Prendeu a boca do animal com uma corda, pegou-o no colo e levou para uma caverna próxima. Agora, eles estavam ligados pelo destino. No dia seguinte, o lobo conseguiu se soltar da amarra. Para mostrar que não era inimigo, Koda ofereceu água. O lobo rosnou, mostrando os dentes, mas depois percebeu que Koda queria ajudá-lo. Aos poucos, o garoto se aproximou e cuidou de seus ferimentos. Para evitar infecções, usou um alimento especial sobre as feridas. Depois, jogou um pouco no chão e gesticulou para o lobo comer. O bicho entendeu e comeu. No dia seguinte, Koda caçou um coelho. O lobo, sem comer carne há dias, atacou o alimento com ferocidade. Mas Koda não aceitou esse comportamento e deu-lhe um tapa. Pegou a carne, mordeu primeiro e só então deu ao lobo, mostrando quem estava no comando. À noite, assou a carne para comer. O cheiro fez o lobo salivar, mas Koda ignorou. Só depois que ele se acalmou, recebeu um pedaço. Assim, o lobo aprendeu que precisava obedecer. Com o tempo, Koda se curou, e o lobo também. Agora, nada impedia que voltasse para casa. Ele tentou afastar o lobo para que voltasse à sua alcateia, mas o animal se recusava a ir. Onde Koda ia, o lobo seguia. Tentou espantá-lo com um galho, mas o bicho apenas pegou o galho e trouxe de volta. Então, o lobo correu à frente e apontou algo com o focinho. Koda se aproximou e viu um grupo de javalis. Sem esperar, o lobo avançou e os espantou na direção de Koda. Mas Koda, pego de surpresa, falhou no ataque e os javalis fugiram. O lobo olhou para ele com desconfiança, como se questionasse se aquele chefe realmente sabia o que fazia. Koda, sem graça, deu um petisco como pedido de desculpas. O lobo adorou. A partir daí, uma nova amizade nasceu. O lobo caçava, Koda cozinhava. O lobo aquecia Koda nas noites frias, e ele retribuía pegando peixes no rio. Koda então deu um nome ao lobo, Alpha. Mas o inverno estava chegando, e ele ainda não tinha encontrado o caminho de casa. O que será que vai acontecer com o Koda e seu lobo? Será que ele vai sobreviver e encontrar o caminho de casa e reencontrar a sua família? Siga este canal, curta e comenta a parte 2.